Boa tarde, senhores deputados, senhores vereadores, senhor vice-presidente. Temos quórum. Agradecia que tomassem os vossos lugares para iniciarmos a sessão, a nossa última sessão desta legislatura. Então são 20 para as 4. Senhor vice-presidente, senhores vereadores, senhores deputados, vamos dar início à 14ª sessão ordinária desta Assembleia Municipal, que foi iniciada no dia 26 de junho. Queria-vos dar algumas informações. A primeira de todas é que o funcionário desta Assembleia, dedicadíssimo, o Sr. Ramiro, vai se aposentar. Portanto, hoje será o último dia de trabalho do Sr. Ramiro e eu propunha um voto de louvor por todo o trabalho que ele tem feito nesta casa e pela sua disponibilidade sempre bem disposta, digamos que é um bem disposto. Sr. Ramiro vai nos deixar saudades. Muito obrigada por tudo o que fez por esta casa. Eu só assisti a uma pequena parte, mas gostei muito. Muito obrigada por tudo. Em segundo lugar, queria-vos informar que reiniciaremos os nossos trabalhos no dia 18 de setembro. Portanto, este ano tivemos que fazer mais esta sessão no mês de julho para arrumarmos uma série de propostas que tínhamos aqui muito importantes para o funcionamento da cidade, relativas a questões financeiras, essencialmente, e, portanto, começaremos só a 18 de setembro, mas sei que os senhores começarão a trabalhar pelo menos uma semana antes para despacharem algumas das propostas que serão necessárias para a primeira sessão a partir de setembro. Temos hoje 2 votos de pesar de 2 personalidades ligadas à cidade de Lisboa que faleceram recentemente e para não as deixar ficar para setembro, vamos hoje já fazer a leitura dos votos de pesar. Voto de pesar número 1. Faleceu Jorge Rua de Carvalho, poeta e escultor da vida de Lisboa. Homem de grande cordialidade e fraternidade, foi destacado dirigente associativo, dedicando às crianças a lembrança da cidade e passando à escrita o saber da sua sensibilidade e experiência. Foi contador de histórias, foi escritor e foi poeta, mas foi antes de mais uma alma portuguesa. Produziu e legou à freguesia dos Prazeres e à nossa cidade, a par dos livros que publicou e da memória que deixou, pequenas maravilhas em madeira, representando os meninos de rua e os seus brinquedos, os vendedores ambulantes, os pregões e os artífices, assim marcando para o futuro como foram as pessoas da cidade de Lisboa. Levou a arte popular ao nível da erudição. A Assembleia Municipal de Lisboa, reunida em 31 de julho de 2012, determinou enviar à família lutada o sentimento do seu grande pesar. O agrupamento municipal do PPD-PSD. Vamos passar à votação. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, PEV, PCP,
4 deputados independentes, Partido Socialista, PSD, PPM, CDS, PEV, desculpem, PPM, MPT e CDS. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Não há abstenções. Aprovada por unanimidade. Voto pesar número 2. Faleceu no passado dia 9 de julho, aos 68 anos, Flávio Freitas Rodrigues da Fonte, dedicado dirigente socialista que durante a sua vida zelou pela defesa dos ideais da liberdade e da democracia através da sua secção de Campo de Ourique e pelo trabalho autárquico em prol da cidade de Lisboa. Autarca desde a primeira hora, completou quase 3 décadas de serviço público na freguesia dos Prazeres, onde integrou por diversas vezes o seu executivo. Foi responsável por vários pelouros, tendo deixado uma marca indelével na constante luta pela reabilitação urbana da freguesia, em especial dos seus pátios e vilas. Foi deputado municipal nos 2 mandatos anteriores. Atualmente era membro da Assembleia de Freguesia dos Prazeres, sendo o líder da bancada do Partido Socialista. O Grupo Municipal do Partido Socialista propõe à Assembleia Municipal de Lisboa, reunida em 31 de agosto, isto aqui está mal, é 31 de julho, agosto é só para o mês que vem, de 2012, que delibere guardar um minuto de silêncio em sua memória e que endereça à sua família as mais sentidas condolências. Subscrito pela bancada do Partido Socialista, o PPD-PSD também comunga do mesmo voto, da apresentação deste voto. Vamos passar à votação. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, PEV, PCP, 4 deputados independentes, Partido Socialista, PSD, PPM, MPT e CDS. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Não há abstenções. Aprovada por unanimidade. Vamos fazer um minuto de silêncio em homenagem a estas 2 personalidades. Vamos iniciar com a proposta número 104, submeter à apreciação e deliberação da Assembleia Municipal a desafetação do domínio público e alienação de parcela em complemento do lote à Promolis. Senhor Presidente da Comissão de Urbanismo, obrigada, para ler o seu parecer. Não sei se o Manuel quer apresentar alguma coisa. Tenho que se perguntar. Oh, Ana. Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Vice-Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, caros colegas, vou ler o parecer da 4ª Comissão sobre esta proposta. A Comissão Permanente de Urbanismo e de Acompanhamento da Gestão da Intervenção na Zona Ribeirinha e Baixa de Lisboa reuniu em 16 de julho de 2012 para apreciar a proposta número 104 de 2012, apresentada pela Câmara Municipal, relativa à desafetação de uma parcela de terreno do domínio público municipal e sua alienação, sob a forma de complemento de lote, à Promolis, Sociedade de Promoção e Construções de Lisboa, S.A., e cedência de uma parcela de terreno por esta sociedade para integrar no domínio público municipal. Tendo em conta o lastro procedimental que a proposta apresentada pela Câmara Municipal transporta, a Comissão constatou que se trata de uma solução que visa remediar um problema gerado pelas vicissitudes ou omissões de um processo de licenciamento com consequências negativas para terceiros. O essencial, do ponto de vista da Comissão, é evitar o surgimento de tais situações, já que a sede adequada para a sua resolução, no respeito pelo interesse público municipal, é o próprio processo de licenciamento. Em todo o caso, tendo em conta a amplitude da divergência de valores para a aquisição do terreno a desafetar, ainda que resultante da aplicação de instrumentos regulamentares distintos, a Comissão considera relevante que a questão dos critérios de avaliação dos terrenos alienados, sob a forma de complemento de lote, no atual regulamento e na regulamentação anterior, seja abordada durante o debate da proposta no plenário da Assembleia Municipal.
É este o parecer da quarta comissão, Sr. Presidente. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Vereador Manuel Salgado, faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. O que eu penso que é importante registar relativamente a esta proposta é o facto do projeto de arquitetura ter sido aprovado em 2005 e ter sido deferido em 2006. E em 2009 foi aprovado o REMACLE, o Regulamento sobre a Alienação de Complemento de Lote. Até então, o que vigorava era o Regulamento do Património de 1968 e um Regulamento de 1995, em que o cálculo do complemento de lote era feito com os mesmos critérios do cálculo da TRIU. Este problema dos complementos de lote foi objeto de apreciação no âmbito da sindicância realizada aos Serviços de Urbanismo da Câmara em 2009 e 2010 e, a partir daí, de facto, foi aprovado um novo regulamento, o REMACLE, que estabelece algumas regras que me parece que são essenciais. Primeiro, que só pode haver uma decisão sobre complemento de lote em sede de um pedido de informação prévia, ou seja, quando a Câmara faz um licenciamento ou um deferimento, a questão do património já tem que estar regularizada, o que não acontecia antes, e, por outro lado, o cálculo do valor é feito nos termos do Código do IMI e, portanto, com critérios que não é a Câmara que os define, mas que são os critérios gerais definidos no âmbito da avaliação patrimonial estabelecida na lei. O que eu penso, este aspecto é importante de frisar, porque, efetivamente, como é dito no parecer das comissões, isto é um remendo, ou seja, há aqui uma disputa, porque o particular diz que se deve aplicar o regulamento antigo, os serviços da Câmara dizem que se aplica o regulamento atual. Há uma nuance, é que houve uma alteração ao projeto que foi aprovada já depois de estar em vigor o novo regulamento e, portanto, o que eu penso, como digo, é importante referir neste caso é que situações destas já não se podem repetir, porque efetivamente o novo regulamento obriga a que futuros complementos de lote têm que estar regularizados antes do licenciamento, ao contrário do que acontecia antes, e, por outro lado, o cálculo do complemento de lote é feito nos termos do CIMI. Aproveito também para referir que na última reunião de Câmara foi aprovada uma alteração a este regulamento, ao REMACLE, no que diz respeito à reabilitação urbana, na medida em que, se o complemento de lote não tiver qualquer influência no aumento da edificabilidade do conjunto das duas parcelas, então a avaliação do terreno que é alienado em complemento de lote não é majorado, tal como é na proposta do REMACLE. Penso que é importante referir isto, porque efetivamente há situações em que faz sentido que terrenos que são ou para acertos de extremas ou que são espaços municipais que estão em interior de quarteirão e não utilizados, que faz todo o sentido serem integrados numa operação urbanística, sem que, no entanto, isso tenha como consequência um aumento da edificabilidade. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Vereador. Não há intervenções sobre esta proposta? Então vamos passar à votação. Quem vota a favor? 4 deputados independentes, Partido Socialista, MPT. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Bloco de Esquerda, PEV,
PCP, PSD, PPM e CDS. Aprovada por maioria. Vamos passar à proposta número 246. Submeter à apreciação e deliberação da Assembleia Municipal o Regulamento Municipal para a Reconversão Urbanística da Área Urbana de Gênese Ilegal do bairro do Alto do Chapeleiro. Sr. Presidente da Comissão de Urbanismo, por favor. Senhora Presidente, Senhor Vice-Presidente da Câmara, Senhores Vereadores, colegas. A Comissão Permanente de Urbanismo e de Acompanhamento da Gestão de Intervenção na Zona Ribeirinha e na Baixa de Lisboa reuniu em 16 de julho de 2012 para apreciar a proposta número 246/2012 apresentada pela Câmara Municipal relativa à aprovação do Regulamento Municipal para a Reconversão Urbanística da Área Urbana de Gênese Ilegal do bairro do Alto do Chapeleiro. O regulamento apresentado destina-se a enquadrar a apreciação de um projeto de loteamento com o objetivo de permitir a legalização, acompanhada da infraestruturação possível, das edificações do bairro do Alto do Chapeleiro. No entender da Comissão, e tendo em conta as condições estabelecidas, afigurava-se como razoável que o regulamento proposto se pronunciasse também sobre as condições de alienação das edificações beneficiadas. À margem, enquanto reflexão provocada por esta situação e por situações equivalentes, a Comissão constatou que a legalização de áreas urbanas de gênese ilegal implica sempre, em maior ou menor medida, o reconhecimento da apropriação privada de espaço público, pelo que se suscita a reponderação do regime legal em vigor, contemplando, eventualmente, quando tal for possível, a utilização da técnica do direito de superfície por prazo alargado, em vez do reconhecimento formal da apropriação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada. Sr. Vereador, quer apresentar a proposta? Esta? Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O atual Executivo estabeleceu como prioridade regularizar a situação das áreas de gênese ilegal que persistem na cidade de Lisboa há décadas. São 10 áreas de gênese ilegal e temos vindo de forma sistemática, com o apoio, aliás, dos Srs. Presidentes de Junta de Freguesia, da Charneca, Meixoeira, Lumiar e Carnide, a fazer um trabalho de legalização destas áreas, sendo que as que estão mais avançadas é exatamente esta primeira, Alto Chapeleiro e o bairro dos Sete Céus. É levantada uma questão no parecer da Comissão, nomeadamente quanto ao regime em que é feita a alienação das parcelas, se em direito de superfície ou em propriedade plena. Efetivamente, as expectativas criadas ao longo de décadas foi a de que a regularização seria feita em propriedade plena e, francamente, em situações como estas, parece-nos que faz todo o sentido que efetivamente seja em propriedade plena, porque é muito difícil alguém que construiu a sua casa com expectativas criadas pelo município. Em alguns casos, mesmo no Alto Chapeleiro, o município alienou em propriedade plena já lotes, estabelecer nesta altura regras diferentes. E por isso defendemos que efetivamente fosse a alienação feita em propriedade perfeita ou propriedade plena. E este tema foi objeto de um amplo debate com os moradores e, efetivamente, a posição que assumimos foi a de que a alienação fosse feita neste regime. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Albertina Ferreira, do PSD.
Presidente, senhores membros da mesa, senhor Vice-Presidente, senhores vereadores, senhores deputados, empregados desta Casa. Esta proposta é uma proposta que eu tenho prazer de estar aqui a falar um pouco sobre ela. É uma proposta em que os proprietários anseiam há muitos anos por ela. Eu vou falar um pouco sobre ela. A discussão pública não originou alteração ao texto inicial. Promoção da requalificação urbanística do local, privilegiando-se a uma elevação dos padrões construtivos existentes. Aprovação de condições especiais adotadas à realidade social e económica do local, de forma a manter as construções existentes que não cumpram condições mínimas de habitabilidade, mediante aprovação de regulamento municipal. Incentivar a reconversão urbanística através da aplicação de condições especiais para as taxas decorrentes das operações urbanísticas. Isto é um passo fundamental para a resolução de um problema urbanístico de cerca de 30 anos e é também uma promessa eleitoral do PSD. Num cenário de promoção da requalificação urbanística local, concordamos com o cenário excepcional proposto de que do não cumprimento integral do regeu e da consequente manutenção das construções existentes, privilegiando-se o incentivo à sua legalização. Pensamos que a resolução deste processo passa pela requalificação urbana do local, a valorização do espaço público, a criação de um novo lote destinado a equipamento público e área desportiva adjacente, criação de lugares de estacionamento, reorganização de vias e a criação de novos lotes, cujas as construções deverão contribuir para a elevação dos padrões construtivos existentes. Finalizo esta minha intervenção congratulando-me com esta proposta que vai de encontro às expectativas dos proprietários do Alto Chapeleiro e do poder local. Gostaria de pedir aos senhores presidentes das comissões que, quando houver assuntos relativos ao território das freguesias, que convidem os senhores presidentes respectivos para serem ouvidos. Obrigada. Obrigada, senhora deputada. Não havendo mais inscrições para esta proposta, vamos passar à votação. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, PEV, 5 deputados independentes, PCP, PS, PSD, PPM, MPT. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? CDS. Aprovada por maioria. Vamos passar à proposta número 248, submeter à apreciação e deliberação da Assembleia Municipal a suspensão parcial do plano de urbanização do Alto do Lumiar, na área correspondente ao bairro dos Sete Céus, com estabelecimento de medidas preventivas para a mesma zona. Senhor Presidente da Comissão de Urbanismo, por favor. Senhora Presidente, Sr. Vice-Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, colegas, esta proposta, não obstante formalmente distinta da anterior, trata de um problema que é idêntico e que foi discutido na Comissão em termos semelhantes ao que aconteceu com a proposta anterior. Eu vou ler rapidamente o parecer. A Comissão Permanente de Urbanismo e de Acompanhamento da Gestão e Intervenção na Zona Ribeirinha e Baixa de Lisboa reuniu em 16 de julho de 2012 para apreciar a proposta número 248/2012, apresentada pela Câmara Municipal, relativa à alteração da deliberação número 565/CM/2009, à revogação dos termos de referência do plano de pormenor do bairro Sete Céus, à suspensão parcial do plano de urbanização do Alto Lumiar, na área correspondente ao bairro Sete Céus, e ao estabelecimento de medidas preventivas. A proposta apresentada destina-se a enquadrar a apresentação de um projeto ultimamente municipal com o objetivo de permitir a legalização das edificações do bairro dos Sete Céus. Tal como referido noutras ocasiões, enquanto reflexão provocada por esta situação e por situações equivalentes, a Comissão constatou que a legalização de áreas urbanas de género ilegal implica sempre, em maior ou menor medida,
o reconhecimento da apropriação privada do espaço público, pelo que se suscita a reponderação do regime legal em vigor, contemplando eventualmente, quando tal for possível, a utilização da técnica do direito de superfície por prazo alargado, em vez do reconhecimento formal da apropriação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Vereador Manuel Salgado, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, este bairro, o bairro dos Sete Céus, está integralmente construído. E, tal como, aliás, outros bairros de natureza semelhante, como é o caso do Prodac Norte, do Prodac Sul, do anterior, do bairro de Bote Chapeleiro, ainda tem alguns lotes por construir. Mas, neste caso concreto, em 2009, foi aprovada uma proposta em Câmara para dar início a um plano de pormenor, razão pela qual se aprovaram os termos de referência. Concluiu-se neste momento que era mais expedito, portanto, e mais rápida a resolução do problema do registro dos lotes se, em vez de procedermos a um plano de pormenor, suspendêssemos o plano da Alta de Lumiar, que está em vigor, na área correspondente aos Sete Céus, e aprovássemos um loteamento de iniciativa municipal. Este loteamento, como devem compreender, é um proforma, porque os edifícios existem, os lotes estão definidos e, portanto, não há propriamente o objeto de pegar num terreno virgem e propor um reparcelamento da propriedade. Portanto, é uma operação urbanística, única e exclusivamente, para permitir, num prazo curto, fazer o registro dos lotes em nome das pessoas que vivem lá há muitos anos e que têm a expectativa de serem proprietários. Eu gostava de referir este aspecto porque aquilo que é muito notório em todos estes bairros é que existe um problema de fundo. As pessoas são proprietárias, entre aspas, daquelas parcelas, mas depois não podem regularizar heranças e, portanto, não podem transmitir de pais para filhos, o que cria, obviamente, situações particularmente complexas. E, por isso, daí o nosso empenho em acelerar este processo de legalização das áreas de gênese ilegal, tal como nos empenhamos em regularizar as situações do Prodac Norte e do Prodac Sul. Este é mais uma situação e penso que com esta, se a Assembleia Municipal assim o entender e aprovar esta proposta, nós estamos em condições de regularizar esta situação em muito curto espaço de tempo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Vereador. Senhora Deputada Graça Ferreira, Presidente da Junta de Freguesia da Charneca. Muito boa tarde, cumprimentando a mesa na pessoa da Sra. Presidente, o Executivo Camarária na pessoa do Sr. Vice-Presidente, Srs. Deputados, estimado público. Reportando uma proposta em discussão sobre a localização do bairro Sete Céus, queria, em primeiro lugar, referir-me à postura da Câmara Municipal, à sua preocupação sobre a variação do Sr. Vereador Manuel Salgado de dar resposta a esta necessidade premente e urgente da legalização dos bairros ilegais da cidade. Efetivamente, todo este processo tem recebido da parte da Câmara uma grande dinâmica que tem conduzido à evolução deste processo, sendo que à frente de todas as 10 auges referidas estão as duas aqui hoje abordadas, designadamente o Alto do Chapeleiro, na freguesia da Meixoeira, o bairro Sete Céus, na freguesia da Charneca. Estão, digamos que, em circunstâncias um pouco semelhantes ou bastante semelhantes e todo este processo está na vanguarda.
Congratulo-me por ter chegado a este ponto, apesar de ser um assunto que há tantos anos se arrasta, mas enfim, chegou a bom porto e costuma dizer-se que tudo está bem quando acaba bem. Obviamente, todo o argumentário já foi aqui apresentado, quer pelo Sr. Vereador, quer pelo Sr. Presidente da Comissão, mas eu, dirigindo-me também aos Srs. Deputados, obviamente que não espero outro sentido de votação que não seja o mesmo que foi o da votação do Alto Chapeleiro, porque penso que não faria qualquer sentido. É um projeto de há 30 e tal anos, já desde a variação do Sr. Presidente da Câmara à altura, o Sr. Engenheiro Cruz Abcacis, e, portanto, o que se espera de todos os Srs. Deputados aqui presentes é igual sentido de voto. Felicito a Câmara por todo este dinamismo apresentado e congratulo-me por este desfecho. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais intervenções, vamos pôr à votação a proposta número 248. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, PEV, PCP, 5 deputados independentes, Partido Socialista, PSD. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? PPM, MPT e CDS. Aprovada por maioria. Relembro que a proposta 367, conforme foram informados, foi retirada pelo Sr. Vereador Sá Fernandes. Vamos passar agora à proposta número 400 do terceiro aditamento. Proposta número 400, submeter à apreciação e deliberação da Assembleia Municipal a autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais pela Câmara Municipal de Lisboa nos termos da proposta. Sr. Presidente da Comissão de Finanças, por favor, tem a palavra. Sra. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Senhoras e Srs. Vereadores, Senhoras e Srs. Deputados Municipais. A Comissão de Finanças, reunida em 26 de julho de 2012, deliberou dar o seu parecer relativo à proposta número 400 de 2012 nos seguintes termos. No âmbito da legislação em vigor atualmente, compete às Assembleias Municipais autorizarem previamente despesas orçamentais em mais de um ano económico ou em ano que não seja o da sua realização, no que respeita à aquisição de serviços e bens através de locação com opção de compra, locação financeira, locação-venda ou compra a prestações com encargos, com exceção daquelas que resultem de planos ou programas plurianuais com limites de encargos. Com a legislação produzida recentemente, estão regulamentadas as regras no que respeita aos compromissos e aos pagamentos em atraso, tendo em conta a sua plurianuidade com a respectiva autorização prévia da Assembleia Municipal. Considerando ainda que, quando da aprovação das grandes opções do Plano 2012, a legislação referida ainda não estava em vigor, não foi dada autorização prévia para os compromissos plurianuais. Neste contexto, para os devidos efeitos, é apresentada a proposta da Câmara para solicitar à Assembleia Municipal a respectiva emissão de autorização prévia, genérica para a assunção de compromissos plurianuais, em conformidade com os elencados na parte deliberativa, na qual também se inclui as futuras informações trimestrais à Assembleia Municipal, com os compromissos plurianuais assumidos, caso se efetive a aprovação da presente proposta. Assim sendo, a Comissão entende que a proposta está em condições de ser apreciada e votada em plenário. O presente parecer foi aprovado por maioria, com o voto contra do CDS-PP, a abstenção do PCP, estando ausente o Sr. Deputado Independente José Franco. Muito obrigada, Sra. Presidente da Comissão de Finanças. Não há qualquer pedido de intervenção, vamos passar à votação. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda. 5 deputados independentes. Partido Socialista. Quem vota contra? CDS. Quem se abstém?
Então, Bloco de Esquerda abstém-se, é isso? Tomou nota. Desculpe. Abstém-se. Quem se abstém, portanto, é o Bloco de Esquerda, o PEV, o PCP e o PSD, e o PPM e o MPT. Aprovada por maioria. Vamos passar à proposta número 405. Submeter à apreciação e deliberação da Assembleia Municipal a revogação do direito de superfície constituído sobre o prédio sito na Avenida da Índia, Freguesia de Santa Maria de Belém, e constituição de novo direito de superfície sobre o prédio sito na Calçada do Ferragial, Freguesia dos Mártires, a favor da Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro, nos termos da proposta. Senhor Presidente da Comissão de Finanças, faz favor. Muito obrigada. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a Comissão de Finanças, reunida em 26 de julho de 2012, deliberou dar o seu parecer relativo à proposta número 405/2012 nos seguintes termos. Em 1997, a Câmara Municipal de Lisboa aprovou o direito de superfície a favor da Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro pelo prazo de 99 anos sobre a parcela de terreno Lotier 9 do plano de pormenor de Pedrosos, sita na Avenida da Índia, destinada à construção das novas instalações da instituição, onde se incluiriam um centro de dia e um centro de artesanato. Acontece que, enquanto o plano de pormenor de Pedrosos não tivesse eficácia legal, a coletividade não poderia apresentar projeto para o local. Neste contexto, a Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro concordou com a extinção do direito de superfície em referência, mediante a constituição de um novo sobre o prédio da Calçada do Ferragial números 1 a 5, imóvel este que será objeto de aquisição pelo município à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, no âmbito do protocolo recentemente aprovado pela proposta número 354/2012. O novo direito de superfície vigorará igualmente por 99 anos, contados desde 2000, ano da constituição do anterior. Com a presente proposta, reinicia-se o processo a fim de dotar a Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro de uma sede onde possa desenvolver cabalmente as suas atividades. Assim sendo, a Comissão entende que a proposta está em condições de ser apreciada e votada em plenário. O presente parecer foi aprovado por unanimidade, estando ausente o Sr. Deputado Independente José Franco. Muito obrigada. Sr. Deputado Rui Peçanha, intervém. Muito obrigado, Sr. Presidente. Falo não só na qualidade de deputado municipal, mas também como Presidente da Junta de Freguesia de São João de Deus. Como sabem, a Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro há muitos anos que tem a sede na Freguesia de São João de Deus e é uma feliz coincidência hoje, como Presidente da Comissão de Finanças, ter a honra de ter assinado o parecer que, em relação a esta proposta. É um velho anseio da Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro, que poderá ser o início de um processo que dotará no futuro a Casa de Trás-os-Montes de uma sede com possibilidades para desenvolver a sua atividade. A Junta de Freguesia tem acompanhado este processo, foi um processo longo, mas que poderá ser coroado de êxito nos próximos tempos, e a Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro, se aprovarmos esta proposta, como espero, está de parabéns para o seu futuro enquanto coletividade e enquanto realizadora de atividades, nomeadamente em relação à região de Trás-os-Montes e Alto Douro em Lisboa. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Não há mais intervenções, vamos passar à votação. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, PEV, PCP, 5 deputados independentes, Partido Socialista, PSD, PPM, MPT e CDS. Aprovada por unanimidade. Vamos agora passar à proposta número 406.
Submeter à apreciação e deliberação da Assembleia Municipal a substituição da proposta 258, relativa à constituição de direito de superfície a favor da Federação Portuguesa de Rugby, sobre a parcela de terreno cita no Parque Florestal de Monsanto, para a construção de um campo de rugby e de um circuito de manutenção destinado à utilização pública e à autorização de utilização e exploração do espaço cedido à Associação 15, Associação dos Amigos de Rugby de Belém, nos termos da proposta. Ora bem, a proposta 258 já foi aqui discutida, o parecer da Comissão de Finanças já foi lido, pelo que peço ao Sr. Presidente da Comissão de Ambiente, a quem foi pedido posteriormente um parecer, o favor de o ler. Este tem mais intervenções, não é? É. Senhora Presidente, senhores membros da mesa, senhor Vice-Presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores deputados. Vou ler o parecer da Comissão Permanente de Ambiente, Mobilidade e Qualidade de Vida, sob proposta número 406/2012. A Comissão Permanente de Ambiente, Mobilidade e Qualidade de Vida reuniu no passado dia 30 de junho de 2011 para começar a apreciar a proposta número 258/2011, tendo considerado necessário ouvir o Sr. Vereador Manuel Brito sobre esta proposta. Na reunião realizada no passado dia 5 de junho de 2011, o Sr. Vereador Manuel Brito explicou que, tendo a parcela de terreno em causa sido desafetada do regime florestal total pelo Decreto-Lei 278/95, de 25 de novembro, para a construção de um equipamento escolar, que até agora se não concretizou, a Câmara propunha-se dar-lhe uma outra utilização. A Câmara propôs a construção a favor da Federação Portuguesa de Rugby, o direito de superfície da referida parcela, a título gratuito pelo prazo de 50 anos, com vista à construção de um circuito de manutenção de utilização pública e gratuita. Propôs ainda que se autorize a Federação Portuguesa de Rugby a contratualizar com a Associação 15, Associação dos Amigos de Rugby de Belém, execução, exploração e manutenção do campo de rugby e respectivos equipamentos de apoio, bem como do circuito de manutenção de utilização pública e gratuita e espaços verdes envolventes. A solução foi defendida pelo Sr. Vereador Manuel Brito como uma utilização alternativa à do equipamento escolar, que não é necessária e que traria mais botão, aumentando a oferta desportiva e lúdica e constituindo um equipamento a céu aberto. Foi sublinhada a relevância da construção de um circuito de manutenção de utilização pública e gratuita, para além da execução, exploração e manutenção do campo de rugby e respectivos equipamentos de apoio. Foi feita também referência às obrigações do beneficiário da construção do direito de superfície. A doutora Maria José, que acompanhava o Sr. Vereador, fez o historial em termos jurídicos da desafetação da parcela, justificou com base na legislação e na jurisprudência administrativa a possibilidade de uma utilização diferente à parcela daquela que justificou a sua desafetação. Verificou-se que existem diferentes avaliações no interior da Comissão sobre esta matéria. Vários senhores deputados manifestaram uma perspectiva crítica relativamente à utilização que a Câmara pretende dar a esta parcela, considerando que seria preferível mantê-la como está ou voltar a ser sujeita ao regime florestal total. Outros senhores deputados consideram positivamente a utilização que a Câmara propõe no quadro desta proposta, tendo em conta, nomeadamente, os esclarecimentos prestados pelo Sr. Vereador Manuel Brito e as justificações dadas para a escolha das entidades envolvidas e para a opção pela construção do campo de rugby e do circuito de manutenção. Considerou-se que esta diferença de entendimento entre os membros da Comissão não era ultrapassável pelo procedimento do debate em Comissão. Apesar destas diferenças de análise e avaliação, a Comissão considerou, então, que a proposta número 258/2011 estava em condições de ser discutida e votada pelo plenário. Os diferentes grupos municipais reservaram para o debate no plenário a definição do seu sentido de voto. A proposta número 258/2011 veio a ser retirada, já depois de ter sido feita a sua apresentação no plenário. Posteriormente, a Câmara aprovou e enviou para a Assembleia Municipal a proposta número 406/2012, cujo conteúdo coincide com a da proposta número 258/2011. A Comissão, na reunião realizada no passado dia 13 de março de 2012, deliberou que, assim sendo, não havia necessidade de emitir novo parecer, dando como reproduzidas as considerações feitas anteriormente relativamente à proposta número 406/2012.
Tendo a Conferência de Representantes deliberado submeter de novo à apreciação da Comissão a referida proposta, a Comissão, na reunião realizada no passado dia 26 de julho de 2012, emite este parecer reafirmando as considerações anteriormente feitas relativamente à proposta número 258/2011. Mantém-se uma diversidade de posições no seio da Comissão relativamente à análise da proposta, nada obstante, contudo, à sua apreciação pelo plenário e reservando os grupos municipais a definição do seu sentido de voto para o debate no plenário. Os grupos municipais do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista apresentaram, contudo, as declarações de voto que se anexam e que fazem parte integrante deste parecer. Este parecer foi aprovado por unanimidade pelo PSD, PS, PCP, Bloco de Esquerda e MPT, estando ausente o CDS-PP, o Partido Ecologista Os Verdes, o Sr. Deputado Independente. Vou ler as declarações de voto que fazem parte integrante do parecer. Declaração de voto. Votei favoravelmente o parecer relativo à proposta número 406/2012, aprovado hoje em reunião da Comissão de Ambiente, Mobilidade e Qualidade de Vida. Desejo, no entanto, deixar expresso que o Grupo Municipal do Bloco de Esquerda apresentou sobre a matéria versada na proposta atrás referida uma recomendação para que a Câmara Municipal de Lisboa proponha ao Governo a revogação da desafetação do regime florestal total da parcela de terreno identificada na proposta. Lisboa, 26 de julho, assina João Bau pelo Bloco de Esquerda. Vou ler a outra declaração de voto. Uma vez verificada a reversão do direito de superfície que se constituiu sobre parcela de terreno e que se encontra livre e desocupada, a opção da Câmara Municipal de Lisboa deveria ser a de reanexar a referida parcela no Parque Florestal de Monsanto, construir um processo de inversão nos últimos 30 anos na constante diminuição da área do Parque Florestal. Como tal, parece não vir a acontecer. A posição dos deputados do Grupo Parlamentar do PCP face a esta proposta será voto contra esta proposta. Os deputados Silva Dias e Jorge Ferreira, como disse, estes pareceres fazem parte integrante, estas declarações de voto fazem parte integrante do parecer. Disse. Eu queria retificar, a pedido do CDS, uma informação que o Sr. Presidente da Comissão de Ambiente deu. O CDS teria estado presente na votação. Congratulo-me com o facto, eu peço desculpa por ter feito confusão, porque normalmente a representação da CDS é sempre a mesma e, portanto, eu confesso que como houve alteração das representações, não tive essa, mas, portanto, só me congratulo por ter sido uma aprovação mais unânime ainda. Obrigada, está retificado. Eu queria informar que o Bloco de Esquerda apresentou uma recomendação que vos foi distribuída. Aliás, já vos tinha sido distribuída na semana passada, mas foi retificada pelo próprio Bloco de Esquerda na parte deliberativa e foi-vos agora distribuída em papel. Senhor Deputado Magalhães Pereira, do PSD. Senhora Presidente, senhores membros da mesa, Sr. Vice-Presidente da Câmara, senhores vereadores e senhores deputados. Temos perante nós uma proposta que tem implicações profundas na vida da cidade e que condicionará a nossa vivência dos nossos filhos numa área de privilégio de Lisboa, área essa que, por definição e por princípio, deverá e deveria ser reserva inviolável do adquirido ambiental. E é preciso acrescentar, Sra. Presidente, que de igual forma pensa e considera imprescindível o Sr. Provedor de Justiça, como se pode ver na recomendação 1B/2011, subscrita pelo Sr. Provedor Adjunto, a propósito da subestação da ETP, outra decisão com altos prejuízos para o parque. Com a sua autorização, Sra. Presidente, farei-lhe no fim da intervenção entrega da recomendação referida pelo Sr. Provedor Adjunto da República. Tem sido chocante para todos os que vivemos
e amamos Lisboa, verificar como a Câmara tem feito do Parque Florestal de Monsanto, desde a sua constituição, não uma reserva natural e ambiental que deveria, obviamente, ser, mas uma reserva para projetos urbanísticos, para projetos industriais, para projetos de exploração e outros projetos quejantes. Foi assim, Sra. Presidente, com estes impulsos de autodestruição, que nos levaram a ver reduzido o Parque Florestal em 20% da sua área. E 20% pode parecer pouco, mas são 20% dos nossos pulmões, Sra. Presidente. No caso que ora apreciamos, foi o Governo de então que, em 95, pelo Decreto-Lei nº 278, 25 de novembro, desafetou do Parque Florestal nem mais nem menos que 18.500 metros quadrados da sua área. Ainda se esperou que, uma vez que a entidade para quem foi feita essa inumável desafetação nada fez por esse bem, pudesse vir de novo essa parcela a reverter para o parque. Mas isso não. Isso a Câmara não quer. Isso a Câmara acha ofensivo para a soberania, como foi dito e repetido pelo vereador responsável. E que faz então a Câmara? Resolve aprovar a construção de mais um campo para a modalidade de rugby, para a qual já existem na mesma área outros 5. Mas essa é a responsabilidade da Câmara. Foi isto que a Câmara quis aprovar. Foi isto que tem que assumir perante a cidade, perante esta cidade do presente e perante a cidade de Lisboa do futuro. Não tem, porém, esta Assembleia a capacidade legal para ordenar a reafetação, por mais vontade que eventualmente tivesse. Apenas tem para, dentro das circunstâncias que a Câmara e o Governo de então criaram, minimizar os impactos ambientais causados por esta infelicíssima decisão. A Câmara errou e, como de costume, insiste naquilo em que errou. Apresentou proposta, retirou proposta, torna a apresentar proposta, a mesma proposta, uma atrapalhada. Uma autêntica atrapalhada. Responsabilize-se agora por ela. Muito obrigado, Sra. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Casimiro, do Bloco de Esquerda. Boa tarde, Sra. Presidente, Srs. membros da mesa, Srs. Deputados. Está em discussão a proposta 406 de 2012, que substitui a proposta 258, cuja finalidade última é a privatização de mais um lote de terreno do Parque Florestal de Monsanto. Com efeito, a Câmara Municipal de Lisboa aprovou a construção de mais um campo de rugby dentro dos limites do Parque Florestal de Monsanto, quando é de conhecimento público que já existe no espaço do parque outros campos de rugby. Ao longo do tempo, os ataques ao Parque Florestal de Monsanto têm sido uma constante. Uma política persistente e constante de redução da sua área, de retrocesso de anos na política ambiental municipal, pretende a Câmara Municipal ceder este terreno a uma entidade privada, a Associação 15º, a Associação dos Amigos do Rugby de Belém, privatizando uma vez mais o que é público e de pública utilização. O Parque Florestal de Monsanto está numa situação que nos deve preocupar a todos nós, pois o anterior Governo anulou um decreto que lhe dava uma proteção adicional. Tanto mais que o hectare aqui e hectare ali, o Parque Florestal de Monsanto já viu ocupada para outros fins uma área equivalente a mais de 100 campos de futebol. Nos últimos 4 anos, muitos são os problemas que continuam por resolver. Por tudo isto, o Bloco de Esquerda manifesta a sua frontal oposição a mais este atentado contra o parque e apela a todos os partidos, e depois desta intervenção do PSD não posso esperar outra votação senão o voto contrário, apela a todos os partidos da Assembleia Municipal que sumem esta proposta e cuja recomendação que o Bloco de Esquerda fez e apresenta aqui a esta Assembleia é recomendar à Câmara Municipal de Lisboa que proponha ao Governo a revogação da desafetação do regime florestal total da parcela de terreno do Parque Florestal de Monsanto, identificada na proposta 406 de 2012. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado.
Sr. Deputado João Rosas. Excelentíssima Senhora Presidente da Mesa, Senhores Vereadores, caros colegas. Antes de iniciar a minha intervenção à proposta 406 de 2012, que o Executivo hoje apresenta a esta Assembleia, não posso deixar de, em nome pessoal e do partido que represento nesta Casa, de felicitar o feito conseguido nos dias 21 e 22 deste mês pela Seleção Nacional de Rugby de 7, ao ter ganho o torneio Algarve Sevens na modalidade. Portanto, parabéns nossos aos Lobos. Feito este reparo, passarei de imediato a apresentar a minha intervenção à proposta 406 de 2012, que o Partido da Terra analisou e qual o Executivo Camarário submete a esta Casa. E principiarei referindo, como aliás referi em relação à proposta 258 de 2011, que o Parque Florestal de Monsanto foi criado através do Decreto-Lei nº 24.625 de 1 de novembro de 1934, com uma área aproximada de 600 hectares, sob a promoção da Câmara Municipal de Lisboa e mediante a expropriação de terrenos particulares ou transferência para a posse da Câmara de prédios rústicos do Estado. De facto, através deste decreto-lei, definiram-se as competências dos vários organismos intervenientes no projeto, sendo que a Câmara incumbiria a realização do projeto em 6 meses, ficando a arborização a cargo do Ministério da Agricultura e o projeto do traçado da autoestrada que atravessaria o parque a cargo do Ministério das Obras Públicas e Comunicações, que teria o poder decisivo final sobre o projeto. Posteriormente, já em 1938, através do Decreto-Lei nº 29.135, de 16 de novembro de 1938, o Governo decretou sujeitar o Parque Florestal de Monsanto ao regime das propriedades florestais do Estado. Aqui gostaria de referir que a última delimitação rigorosa do Parque Florestal de Monsanto foi efetuada de modo conjunto pela Câmara de Lisboa e pela Direção-Geral das Florestas em maio de 1979. Posteriormente, já em 1970, surge um novo diploma. Desta feita, o Decreto-Lei 297/70, de 27 de junho, através do qual o Governo estabelece que a Câmara Municipal de Lisboa, mediante a autorização do Ministro, tome determinadas iniciativas a fim de estabelecer núcleos de atração no Parque Florestal da cidade, criado pelo Decreto-Lei nº 24.625. Este diploma teve pouco tempo de existência, e ainda bem, pois que foi revogado pelo Decreto-Lei nº 380/74, de 22 de agosto, que entendeu, e muito bem, que aquele Decreto-Lei, e passo a citar, abriu a possibilidade de alienações de vastas áreas do parque para instalações e recintos vedados, explorados por concessionários, que se perdem, efetivamente, como logradores públicos da população em geral e constituirão causa de diversas formas de poluição provocadas pelo trânsito e bulício inerentes a tais instalações e recintos. Fim de citação. Deste modo, o Parque Florestal de Monsanto passou a constituir uma reserva de terrenos negociáveis da Câmara. Referia-se ainda neste diploma legal que se encontrava, pois, e passo a citar mais uma vez, reconhecida a necessidade de se revogar o Decreto-Lei nº 297/70, de 27 de junho, na medida em que afeta a especificidade da função do Parque Florestal de Monsanto como espaço verde. Fim de citação. Posição esta que, no Partido da Terra, não podemos deixar de aplaudir. Face ao exposto, cumpre dizer que atualmente o Parque Florestal de Monsanto se encontra submetido ao regime florestal total. Postos estes considerandos de lado, gostaria de vos dar conta das conclusões que no Partido da Terra chegámos relativamente ao que se propõe, através da proposta número 406 de 2012, que aliás vem já em sentido quase idêntico à anterior proposta que foi submetida a esta Casa. Há aqui discutida, mas nunca votada, a proposta número 258/2011. E que, no nosso entendimento, não poderá seguir em frente atento ao facto de, neste momento, não existir qualquer autorização específica do Governo para que a Câmara afete aquele espaço para a construção do campo de rugby e do circuito de manutenção. De facto, e se tivermos em conta que, por força dos Decretos-Lei nº 29.135, de 16 de novembro de 1938, que sujeitou o Parque Florestal de Monsanto ao regime das propriedades florestais do Estado, e do Decreto-Lei nº 24.625, de 1 de novembro de 1934, que criou o Parque Florestal de Monsanto, competirá sempre ao Governo dar autorização à Câmara para fazer a concessão da exploração de recintos e instalações de recreio dentro do Parque Florestal da cidade. Aliás, é isso mesmo o que prescreve o artigo 9º do Decreto-Lei nº 24.625, de 1934.
É por este mesmo facto que, em 1995, verificando-se a necessidade de se promover a construção de estabelecimento de ensino, a Câmara tenha solicitado ao Governo de então, e ao abrigo do disposto no artigo 9º do Decreto-Lei 24.625, a competente autorização para essa concessão. O que é verdade é que o Governo de então, através do Decreto-Lei 278/95 de 25 de outubro, excluiu do âmbito do Decreto-Lei 29.135 de 16 de novembro de 38 uma parcela de terreno a qual fica destinada à construção de um estabelecimento de ensino. Quer isto dizer, Sr. Vereador, que o Governo, em 95, e a pedido da Câmara, excluía do regime das propriedades florestais do Estado uma parcela que ficaria destinada à construção de um estabelecimento de ensino. Ora, acontece que a parcela para a qual o Governo tinha excluído do regime das propriedades florestais do Estado e conceder a autorização à Câmara era para o fim de construção de estabelecimento de ensino e não para qualquer outro fim. Ora, Vossa Excelência vem agora, Sr. Vereador, pedir-nos para aquela mesma parcela de terreno autorizemos a constituição de direito de superfície a favor da Federação Portuguesa de Rugby. O Partido da Terra entende que o que Vossa Excelência pretende é dar outro fim àquela mesma parcela de terreno que, em 95, foi autorizada pelo Governo para um fim específico, o da construção de um estabelecimento de ensino. Se o que agora se pretende é que naquele mesmo espaço surja um campo de rugby e um circuito de manutenção, mesmo após a alteração efetuada a anterior proposta 258/2011, em que se alarga a utilização daquele espaço a estabelecimentos de ensino e associações, Vossa Excelência, Sr. Vereador, terá que necessariamente solicitar previamente a competente autorização ao Governo, como descreve o artigo 9º do Decreto-Lei que criou o Parque Florestal de Monsanto. O que não se pode é aproveitar uma autorização concedida em 1995 para um fim diverso daquele para que agora se pretende. Nem tampouco se pode querer legislar pela via administrativa. Existe, aliás, um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, o acórdão ao processo número 639/09 de 18 de novembro de 2009, que refere que, e passo a citar, 1. O Parque Florestal de Monsanto encontra-se submetido ao regime florestal total. 2. A desafetação do domínio público para o domínio privado do município de Lisboa de parcelas de terrenos integrantes do Parque Florestal de Monsanto só podia ser feita por diploma com valor correspondente àqueles pelos quais se integram no domínio público daquele município. E 3. A constituição de direitos de superfície sobre parcelas de terrenos integrantes do Parque Florestal de Monsanto não podia ser feita pelo município de Lisboa sem prévio diploma legal que o permitisse de valor equivalente ao que determinou a sujeição do mesmo ao regime florestal total. Sr. Vereador, caros colegas, o Partido da Terra entende que a parcela em causa nunca foi desafetada do Parque Florestal de Monsanto, uma vez que, por um lado, o Decreto-Lei número 278/95 de 25 de outubro unicamente refere no seu artigo 4º, e passo a citar, que é excluída do âmbito do Decreto-Lei 29.135 de 1938 uma parcela de terreno a qual fica destinada à construção de um estabelecimento de ensino e que, por outro, o fim para o qual aquela mesma parcela foi excluída do âmbito do dito Decreto-Lei, mas nunca chegou a ser cumprido. Assim entendemos que esta parcela de terreno deverá ser devolvida, e digo devolvida entre aspas, ao regime do Parque Florestal de Monsanto, atenta ao facto de não existir no presente momento qualquer autorização do Governo para os fins que o atual Executivo Camarário agora pretende e que, tal como referia o Decreto-Lei número 380/74, de 22 de agosto, tal medida afetará a especificidade da função do Parque Florestal de Monsanto como espaço verde. Não obstante a aparente operação de cosmética que a transposição da anterior proposta número 258/2011 para a atual parece evidenciar, no entanto, não posso deixar de louvar a alteração apresentada por Vossa Excelência, Sr. Vereador, ao desta vez apresentar uma maior preocupação ambiental pela ocupação em concreto deste espaço, sem, contudo, lembrar que estamos a falar de um microespaço no contexto macroespacial de Monsanto. Para finalizar, cumpre ainda referir que, tal como já tive a oportunidade de dizer ao Sr. Vereador Manuel Brito numa reunião da semana passada, se a Câmara tivesse procedido dentro da legalidade exigida e que atrás já tive a ocasião de referir, certamente que o partido que represento nesta Casa teria equacionado responder de forma mais favorável à pretensão que Vossa Excelência ora nos submete ao abrigo da presente proposta. E, por último, gostaria de deixar bem claro que no Partido da Terra não somos contra a prática do desporto, nem contra a prática do rugby. Aliás, eu próprio,
como já sabem, já fui jogador de rugby e sei que não há nenhum desporto que fomente o espírito de equipa e de camaradagem como o rugby, mas somos francamente contra os sucessivos atentados à integridade do Parque Florestal de Monsanto. Entendemos que a localização deste campo naquele local é extremamente inoportuno. Disso. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Cláudia Madeira, do PEV. Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Secretários, Srs. Vereadores e Srs. Deputados. Depois de retirada por 2 vezes da ordem de trabalhos desta Assembleia, a Câmara Municipal de Lisboa propõe-nos novamente que aprovemos a constituição de direito de superfície a favor da Federação Portuguesa de Rugby para a construção de um campo de rugby e de um circuito de manutenção. Em primeiro lugar, referir, tal como tem sido sempre a posição dos Verdes, que não temos as mínimas reservas com a prática desportiva, nem com a prática desta modalidade, antes, pelo contrário, consideramos de extrema importância que se promovam iniciativas e condições para a prática desportiva na cidade de Lisboa. Portanto, para nós, o problema da anterior proposta, como da atual, não é evidentemente a questão da prática desportiva, mas o local que é proposto, que é Monsanto. E esta posição do Grupo Municipal dos Verdes não se baseia em reclamar e levantar problemas cada vez que se mexe no que quer que seja Monsanto. A nossa posição é exclusivamente de defesa daquele espaço verde. Todos sabemos também que não tem sido só a posição dos Verdes, mas também desta Assembleia Municipal, que por várias vezes aqui se declarou contrária a novas construções no Parque Florestal de Monsanto. E o que se pretende agora é construir mais um campo em Monsanto, isto quando há em Lisboa vários campos destinados a esta modalidade, aos que se juntam os 3 campos de rugby já existentes em Monsanto, um deles, o do Instituto Superior de Agronomia, bem perto do local agora proposto. Também temos alguma dificuldade em perceber como é que o Sr. Vereador do Desporto afirma que se trata de um grande campo de jogos de que há necessidade naquela área, quando na Carta Desportiva de Lisboa, na página 142, no quadro que identifica as carências desportivas, esta área apresenta uma carência negativa. Lembramos a recente proposta vencedora do Orçamento Participativo 2010-2011, a construção de um campo de rugby municipal que, segundo afirmações do diretor do Departamento do Desporto, será uma obra que resultará num grande campo de jogos relevado, adaptado a várias modalidades, mas com prioridade para o rugby. Tendo em conta isto, questionamos se será mesmo necessária a construção de um campo de rugby em Monsanto. Os Verdes defendem que deve haver um planeamento global para toda a cidade que procure saber as reais necessidades e lacunas existentes quanto ao número de campos de rugby no município de Lisboa, bem como as localizações possíveis e adequadas. A criação de campos de rugby e a sua localização não podem ser feitas sem atender a critérios bem definidos. É verdade que o terreno em questão foi, em 1995, desafetado do regime florestal total para a construção de um colégio privado, mas também é verdade que esta intenção nunca passou disso mesmo, nunca tendo chegado a ser concretizada, ou seja, não foi realizada nenhuma obra que tenha estado na origem da sua desafetação. Por conseguinte, o que seria expectável e correto era que a autarquia, em vez de se preocupar em ceder a entidades privadas aquele espaço, deveria sim pautar para requalificar, proteger e diligenciar junto do Governo a sua reintegração no regime florestal total, proposta da Plataforma por Monsanto e subscrita pelo PEV. Não podemos de forma alguma pactuar com esta política que assenta em permitir que tudo se instale em Monsanto, provocando uma redução da sua área e constituindo um autêntico retrocesso na política ambiental da autarquia. E, mais uma vez, esta proposta não passa disso mesmo. Ceder a uma entidade privada, a Associação dos Amigos do Rugby de Belém, um espaço público protegido, ou seja, privatiza-se mais uma vez o que é público. Os Verdes opõem-se a mais este atentado contra o Parque de Monsanto e a esta política de devastação deste espaço. Além disso, esta proposta não vem resolver os problemas de Monsanto, que continuam por resolver, apesar das nossas propostas e sugestões, até agora ignoradas pelo Executivo, que essas sim, a serem concretizadas, ajudariam à proteção, preservação e valorização do parque. Mas não, a Câmara não resolve estes problemas e faz questão de os agravar. Exemplo bem elucidativo é o caso do campo de tiro que lá continua instalado.
Ilegalmente, apesar da enorme quantidade de queixas e reivindicações e apesar da nossa moção aprovada nesta Assembleia. Neste momento, a preocupação da Câmara Municipal de Lisboa deveria ser diligenciar nesse sentido e, tal como aprovado, informar periodicamente esta Assembleia sobre os trabalhos efetuados e a efetuar no âmbito da retirada do campo de tiro e requalificação desse espaço. Mas não, a preocupação da Câmara é dar continuidade à política de privatização do que é público. Para terminar, recordo os mais esquecidos que há algum tempo, por proposta dos Verdes, foi aqui aprovado um documento que propunha que a autarquia procedesse às diligências necessárias para se encontrar uma solução alternativa de localização para o campo de rugby fora da área do Parque de Monsanto. Como podemos verificar pela proposta apresentada, mais uma vez, a Câmara Municipal opta por não ter em conta os documentos aqui aprovados e insiste na pretensão injusta de mais um equipamento no espaço verde mais importante da cidade de Lisboa. Os Verdes consideram ainda que não é pelo facto de aquelas infraestruturas serem construídas respeitando critérios sustentáveis que irão reduzir os impactos causados no Parque Florestal de Monsanto, ou mesmo a plantação de mais árvores do que aquelas que tenham de ser abatidas. São novas medidas propostas que subscrevemos, mas não inseridas nesta proposta e não para Monsanto. A maior mancha florestal da cidade de Lisboa ainda não pode ter apenas novas árvores que levam anos a crescer, apenas e só como contrapartida de mais uma obra que a Câmara teima fazer em Monsanto. Reiteramos aqui novamente a nossa posição, a de que o Parque Florestal de Monsanto não pode continuar a ser um banco de terrenos, sempre disponível para colocar o que mais convém, alterando em toda a linha a sua essência, que é de um espaço verde, público e acessível a toda a população. Perante isto, votaremos, obviamente, contra a proposta número 406 de 2012. Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado independente Filipe Lopes. Senhora Presidente, senhores vereadores, caros colegas deputados e público. Monsanto, portanto, está outra vez na berra. Efetivamente, foram aqui apresentados muitos argumentos que mostram a preocupação nesta Casa por Monsanto. Aspectos jurídicos, a utilização como banco de terrenos de Monsanto e, inclusivamente, a necessidade de que haveria, do ponto de vista jurídico, dar a volta. Eu penso que nós concordamos com a orientação da recomendação do BE sobre a questão desta reafetação do terreno, daquele terreno no âmbito do Parque Florestal, mas penso que teríamos de dar ênfase ao significado que poderia esta atitude representar. Já chega, já basta de gastar terreno de Monsanto para outros fins. E nesta altura, em que os cientistas nos chamam a atenção para os problemas climáticos, para os problemas de aquecimento global, por nesta altura estarmos a sofrer no nosso país uma carência grande de água. Nós temos de pensar que o futuro, se queremos continuar a viver, nós não, mas os nossos bisnetos continuarem a viver em Lisboa, temos de multiplicar as áreas verdes, temos de multiplicar a arborização. E isto seria um sinal positivo nesse sentido, que era retomar aqueles 2 hectares em 600, devolver 2 hectares a Monsanto e florestá-los e arborizá-los. Isso sim seria uma atitude política no sentido daquilo
que é necessário fazer. Mais campos, mais betonização, mais espaços impermeabilizados, não. Temos de plantar árvores nesta cidade. E Monsanto é um sítio ideal para isso. Era este sinal que eu penso que nós devíamos dar nesta Assembleia, rejeitando esta proposta. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Cordeiro. Senhora Presidente da Assembleia, Senhores Membros da Mesa, Senhor Presidente da Câmara em Exercício, Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados. No que concerne à proposta aqui em discussão, proposta de 406 de 2012, que substitui a proposta 258 de 2011, dedicou o Grupo Municipal do PSD todos os seus esforços à sua análise, tendo contribuído com várias alterações que, do nosso ponto de vista, valorizam a mesma. Sem prejuízo da opinião aqui manifestada pelo Sr. Deputado João Magalhães Pereira, que vincou, e muito bem, a posição do PSD em relação ao Parque Florestal de Monsanto, estamos a falar de um terreno com cerca de 18 mil metros quadrados, que foi desafetado do regime florestal total em 95, para a construção de um colégio privado. Felizmente, esse projeto nunca avançou. Caso contrário, hoje teríamos uma construção em betão com prejuízos irrecuperáveis para esse espaço. Estamos a falar de uma parcela de terreno que é hoje, também graças à intervenção do PSD, para a construção de um campo relevado para a prática desportiva e de um circuito de manutenção de utilização pública e gratuita. Este campo relevado e circuito de manutenção vêm criar condições para o reforço da prática desportiva nesta zona da cidade. Um espaço aberto à população que ele queira aceder, bem como instituições que, através do protocolo ou do estabelecimento de protocolos, que dele queiram fazer usufruto. Preferíamos ter alternativas. Por isso temos consciência que esta solução é a menos prejudicial de todas, se tivermos em consideração, como já foi dito, que reforça a disponibilização de instalações desportivas. Nesta zona da cidade, a sua construção está obrigada a respeitar critérios de sustentabilidade, com materiais ecológicos e tecnologia de otimização energética. A Associação 15 fica obrigada a plantar, no espaço de um ano, ou menos de um ano, mais árvores do que aquelas que tinham de ser abatidas. Proceder à colocação de pilaretes na zona envolvente, de forma a evitar que os carros invadam a zona florestal, entre outras. Senhoras e senhores deputados, como vos disse no início, também nós tivemos dúvidas em relação à presente proposta. Procurámos alternativas, tentámos melhorar a proposta. Acreditamos que o nosso contributo ajuda a proteger esta zona, pois não nos esquecemos que o Parque Florestal de Monsanto merece toda a nossa proteção. Por essa razão, entendermos abster-nos na votação da presente proposta. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Vereador, faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente, estimada mesa, senhoras e senhores deputados. Não farei uma exposição da proposta, já tive a oportunidade de a fazer. Acho que as posições estão claras, elas são respeitáveis. Aqueles que são favoráveis à reafetação do direito de superfície da parcela, é uma posição, nada tenho a comentar, apenas a respeitar, mas gostaria de fazer alguns comentários, digamos, para melhor precisar. O Sr. Deputado Magalhães Pereira fez uma referência que a Câmara tem feito em relação ao Monsanto. Onde é que está? Magalhães Pereira, desculpe, não estou a ver. Mas, em suma, vou-me referir à sua intervenção. A Câmara tem feito projetos urbanísticos, industriais, direi outros. Defesa, telecomunicações, campos de tiro, tudo sim. Mas essa ideia nada tem a ver com esta proposta. O que esta proposta tem a ver é com a substituição de uma construção de betão por um parque desportivo ao ar livre de relva, onde terão centenas de crianças a oportunidade de ter um desenvolvimento saudável. É disso que estamos a falar, não é de outra coisa. Não estamos a falar de energia, de postos de transformação, não estamos a falar nada disso. Estamos a falar de uma coisa que estava aprovada,
que era um complexo de betão, com centenas ou milhares de carros por dia, por um equipamento que vai proporcionar desenvolvimento e crescimento saudável às crianças. É disso que estamos a tratar. E, portanto, que não haja equívocos sobre essa matéria. Sobre haver ou não muitos campos de rugby, certamente não estarão recordados, como eu estou, obviamente, da questão da Carta Desportiva Municipal. Há uma recomendação internacional e nacional da DGOT-DU que a cidade tenha 4 metros quadrados de área desportiva útil, a ADU, por habitante. Nós temos 1,61, mas quem é que disse que há equipamentos a mais? 11,61 para 4. Há cidades em Portugal que têm 8 e 9 metros quadrados por área desportiva útil por habitante. Mas quem é que diz que isto vai ser apenas um equipamento local? Estes equipamentos com esta dimensão, aliás, um local é toda a cidade de Lisboa, são equipamentos que exercem uma enorme capacidade de atração. Portanto, serão um equipamento muito importante para as freguesias, Santa Maria de Belém, São Francisco Xavier, Ajuda, etc., mas também para toda a cidade de Lisboa, entendamos-nos. Portanto, não pode ser visto apenas que aquele equipamento vai ser construído no lado ocidental ou no lado oriental. Não, é um equipamento muito importante para a área ocidental, certamente, mas é um equipamento de Lisboa. Ora bem, sobre a questão que o Sr. Deputado disse, atrapalhada. Bem, passei modesta, espero que não me considerem um trapalhão encartado. Quer dizer, eu retirei e adiei a proposta na justa medida em que me iam pedindo para introduzir um conjunto de linhas e de propostas que tendessem a melhorar a própria proposta. Mas sabem bem, tive a oportunidade de falar individualmente com alguns deputados e grupos, e sabem bem que eu sou uma pessoa também com grandes preocupações ambientais. Eu comprei um carro híbrido. Quantos é que compraram? Porque tenho preocupações ambientais. Portanto, é bom que também gastemos em nossa casa aquilo que se vende externamente. Agora, o Sr. Deputado Casimiro falou que a Federação Portuguesa de Rugby é uma entidade privada. Está enganado. Está completamente enganado. A Federação Portuguesa de Rugby é uma entidade que tem a utilidade pública desportiva, o que significa que tem poderes públicos transferidos pelo Estado. Isso é completamente diferente. Não estamos a falar da empresa J. Silva e Companhia Limitada. Já está completamente enganado. A associação é uma associação desportiva que tem utilidade pública. Está completamente. Não estamos a falar de uma empresa. Estamos a falar de entidades que têm o Estatuto de Utilidade Pública Desportiva, que é conferido pelo Estado mediante regras precisas que recomendo vivamente que as vá ler à Lei de Bases da Atividade Física e Desportiva e à regulamentação complementar. Vários falaram de entidades privadas. Não estamos a falar de entidades privadas. Estamos a falar de entidades públicas, associativas, que têm um estatuto próprio, chamado de Utilidade Pública Desportiva. São poderes que o Estado confere a estas entidades. São poderes públicos, nomeadamente no plano da disciplina, no plano da dopagem, da regulação de torneios, campeonatos, coisas que o Estado tinha até há uns anos e que transferiu. Ora bem, o Sr. Deputado João Rosas, com quem, felizmente, tenho tido a oportunidade de falar várias vezes, sublinhou esta questão. Mas há uma frase, peço desculpa, nothing personal, that's politics, que é isto, uma operação de cosmética. Olha, não foi uma operação de cosmética, foi uma operação honesta e sincera de transformar uma proposta e melhorá-la com o contributo de partidos que não são o meu. Não foi cosmética, foi uma atitude honesta e sincera. Se todos tivessem feito como o PSD fez, contribuir por escrito para o enriquecimento da proposta, eu também teria aceito, seguramente. Porque o princípio, acho que todos estamos de acordo aqui nesta sala, defender princípios ambientais, de sustentabilidade e defesa de Monsanto. Ora bem, a Sra. Deputada Cláudia Madeira falou da questão do planeamento. Está aqui. O planeamento que os campos nascem assim. Não é bem. Portanto, já falei da Carta Desportiva Municipal. Recomendo-lhe uma releitura dessa Carta Desportiva e compreenderá que por muitos campos, este campo tem um nome de rugby. Tecnicamente não é bem assim. Chama-se um grande campo de jogos. E os grandes campos de jogos permitem a utilização de várias modalidades. Além do mais, tem uma utilização também ao nível da condição física, que é muito importante e que sim, eu creio que terá uma plena utilidade local.
O problema que está aqui em cima da mesa é este. Tinha um destino, uma escola, betão. Tem uma vida atual, lixo, prostituição, droga. É isso que querem? Não querem. Portanto, a alternativa que se põe é um espaço de saúde e de formação das crianças e dos jovens. É disso que estamos a tratar. Portanto, falou da preocupação da Câmara. Olha, a preocupação da Câmara ao trazer aqui esta proposta é apenas tão simples quanto isto. Que os cidadãos de Lisboa tenham uma vida ativa e saudável. Mais nada. É tão simples quanto isso. A senhora deputada falou também da privatização. Reitero o que disse ao seu colega, deputado municipal, Casimiro. Vá ver o conceito da utilidade pública desportiva e verá que não há nenhuma privatização. Não é empresa não sei quê, limitada ou unipessoal. Não é nada disso. O Sr. Deputado Filipe Lopes falou da multiplicação, da reafetação da escola. Há uma hipótese que estamos a trabalhar de um terreno que está afeto há muitos anos a uma determinada finalidade e estamos a estudar essa proposta. Também era para uma área desportiva, mas a proposta que apresentámos a essa entidade é da reafetação para a área florestal de Monsanto do equipamento, da quase totalidade dessa área. Isto é, foi aprovado, talvez há 20 anos, um determinado destino e que vamos ver como é que essa proposta anda, mas a minha ideia, aliás, foi o princípio negocial que estabeleci com essa entidade, é que tem de voltar para o parque. E, portanto, tem de abandonar aquele destino inicial. Quanto ao Sr. Deputado Rui Cordeiro, eu acho que abordou sinceramente e sucintamente, melhor, aquilo que é a essência desta proposta. Falou do que é que está aqui em jogo. Ou é uma construção em betão, ou é a lixarada que lá está, com tudo o que vem inerente ao lixo, lixo diverso. Ou então, temos aqui um campo relevado e um circuito de manutenção. E agradeço, porque sabem que fiz já em várias circunstâncias, estou-me a lembrar recentemente, desde o Conselho Municipal de Desporto a esta proposta, sabem que tenho uma postura de grande abertura em relação a todas as propostas que me fazem e nunca hesitarei em voltar à Câmara, levá-las para serem rediscutidas e serem reapreciadas, se isso contribuir, de facto, para o enriquecimento da própria proposta e para a melhoria da política da cidade de Lisboa, neste caso concreto da vida desportiva. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Vereador. Ora bem, vamos passar à fase da votação. Terminaram as intervenções. Vamos começar por votar a recomendação apresentada pelo Bloco de Esquerda, que foi distribuída na semana passada e que foi retificada hoje e que têm na vossa frente, que foi distribuída em papel. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda? Da recomendação, claro. É disso que eu estou a falar. Bloco de Esquerda? Há mais dúvidas? Não. Bloco de Esquerda, PEV, PCP, 4 deputados independentes. MPT. Quem vota contra? Partido Socialista? Quem se abstém? PSD? PPM e CDS. Recusada. Portanto, a recomendação apresentada pelo Bloco de Esquerda foi recusada. Agora vamos passar à votação da proposta número 406. Quem vota a favor? Partido Socialista. CDS. Quem vota contra? Bloco de Esquerda, PEV, PCP, 1 deputado independente. MPT. Quem se abstém? 3 deputados independentes, PSD e PPM. Aprovada por maioria. Agora vamos passar à proposta número 419. Submeter à apreciação e deliberação da Assembleia Municipal a repartição de encargos do concurso público com publicidade internacional para aluguer de um sistema operacional de gestão da frota da Câmara para 220 viaturas, nos termos da proposta.
Sr. Presidente da Comissão de Finanças, faça favor de apresentar a proposta, de apresentar o parecer da proposta. Muito obrigada. Senhora Presidente, Sr. Vice-Presidente, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados. A Comissão de Finanças, reunida em 26 de julho de 2012, reuniu a fim de analisar e emitir parecer sobre a proposta número 419 de 2012. Em relação a este processo, a Câmara aprovou a proposta número 179 de 2011, a qual foi objeto em 27 de junho de 2011 de parecer por parte desta Comissão e consequente aprovação pela Assembleia Municipal de Lisboa. Aquela proposta procedeu ao lançamento do respectivo concurso público e a respectiva repartição de encargos, a fim de melhorar a eficiência e a otimização da frota da Câmara Municipal de Lisboa. Com a proposta número 419, a Câmara Municipal de Lisboa aprovou o relatório final do concurso em apreço, bem como a adjudicação à empresa PT Comunicações S.A. e submete à Assembleia Municipal a repartição de encargos entre 2012 e 2015, em conformidade com o descrito número 2 da parte deliberativa da mesma. Neste contexto, a Comissão entende que a presente proposta se encontra em condições de ser discutida e votada em plenário, dado que a mesma visa adequar a real calendarização financeira com uma nova e correta repartição de encargos. O presente parecer foi aprovado por unanimidade, estando ausente o Sr. Deputado Independente, José Franco. Não havendo intervenções para esta proposta, vamos passar à votação. Quem vota a favor? Proposta número 419. Quem vota a favor? 3 deputados independentes, Partido Socialista. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Bloco de Esquerda, PEV, PCP, PSD, MPT e CDS. Aprovada por maioria. Vamos passar à proposta número 422. Submeter à apreciação e deliberação da Assembleia Municipal a repartição de encargos relativa à contratação dos serviços de uma plataforma eletrónica de contratação pública em regime de ASP, Application Service Provider, nos termos da proposta. Sr. Presidente da Comissão de Finanças, talvez nem seja preciso sair daqui. Poupamos-lhe passos. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a Comissão de Finanças reuniu em 26 de julho de 2012 a fim de analisar e emitir parecer sobre a proposta número 422. A presente proposta decorre do ajuste direto previsto na legislação em vigor, no seguimento do contrato celebrado em setembro de 2009 com a Safety Level Trusted Service S.A., para os devidos efeitos e tendo em conta que é necessário assegurar a existência de uma plataforma eletrónica de contratação pública no município de Lisboa, dando origem à prorrogação do contrato por mais um ano. A alteração da despesa obriga a uma nova repartição de encargos, em conformidade com a parte deliberativa da proposta, decorrente da prorrogação referida. A Comissão recomenda que a Câmara disponibilize a plataforma eletrónica de contratação pública às 53 freguesias da cidade, a fim destas poderem igualmente aceder a este serviço. Neste contexto, a Comissão entende que a presente proposta se encontra em condições de ser discutida e votada em plenário. E o presente parecer foi aprovado por unanimidade, estando ausente o Sr. Deputado Independente, José Franco. Muito obrigada, Sr. Presidente. Não havendo intervenções para esta proposta, vamos passar à votação. Quem vota a favor? 3 deputados independentes, Partido Socialista. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Desculpa-me. Partido Comunista vota contra. Agora abstenções. Quem se abstém? Bloco de Esquerda, PEV, PSD, MPT e CDS. Aprovada por maioria. Vamos passar à proposta 423/2012. Submeter à apreciação e deliberação da Assembleia Municipal a repartição de encargos relativa à abertura de procedimento para a aquisição de serviço móvel terrestre para o município de Lisboa nos termos da proposta. Sr. Presidente da Comissão de Finanças, faça favor. Muito obrigada. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a Comissão de Finanças reuniu em 26 de julho
a fim de analisar e emitir parecer sobre a proposta 423. A presente proposta decorre do ajuste direto previsto no respectivo programa de concursos, após o qual foi celebrado em agosto de 2011 contrato com a Vodafone Comunicações Pessoais S.A. para os devidos efeitos. A alteração da despesa proposta decorre da insuficiência do valor contratualizado, tendo em conta a análise do valor estimado da faturação efetiva. Neste contexto, a Câmara Municipal de Lisboa propõe uma nova repartição de encargos nos termos da proposta, submetendo à aprovação da Assembleia Municipal. Assim sendo, a Comissão entende que a presente proposta se encontra em condições de ser discutida e votada em plenário, dado que a mesma formulou os procedimentos legais em relação ao processo em apreço, bem como a repartição de encargos relativa à despesa para o efeito. O presente parecer foi aprovado por unanimidade, estando ausentes o PPM e o Sr. Deputado Independente José Franco. Muito obrigada, Sr. Presidente. Não há qualquer pedido de intervenção para esta proposta. Vamos pôr à votação. Quem vota a favor? 4 deputados independentes. Partido Socialista. Quem vota contra? Partido Comunista. Quem se abstém? Bloco de Esquerda, PEV, PSD, MPT e CDS. Aprovada por maioria. Vamos passar à última proposta da Ordem de Trabalhos, a proposta número 443. Submeter à apreciação e deliberação da Assembleia Municipal a autorização para o pagamento da terceira prestação em 2013 à comunidade Vida e Paz, de acordo com a Lei dos Compromissos, nos termos da proposta ao abrigo do disposto na linha R do número 1 do artigo 53 da Lei 169/99. Sr. Presidente da Comissão de Finanças, agradeço. Agora não precisa de ficar. Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, a Comissão de Finanças reunida em 26 de julho, a fim de analisar e emitir parecer sobre a proposta 443. A presente proposta visa atribuir um apoio financeiro à comunidade Vida e Paz, no montante de 44.408,89 €, a pagar em 2 prestações, respectivamente 26.645,33 € e de 8.881,78 € em 2012. Por sua vez, a terceira prestação será paga em 2013, no valor de 8.881,78 €, carecendo de autorização por parte da Assembleia Municipal. A atribuição do referido subsídio decorre do resultado da análise da pontuação das candidaturas aos apoios na área social, em cumprimento com o Regulamento de Atribuição de Apoios do Município de Lisboa, a fim de participar no financiamento de projetos de apoio aos sem-abrigo. Neste contexto, a Comissão entende que a presente proposta se encontra em condições de ser discutida e votada em plenário. O presente parecer foi aprovado por unanimidade, estando ausentes o PPM e o Sr. Deputado Independente José Franco. Obrigada, Sr. Presidente. Não há intervenções para esta proposta, pelo que vamos passar à votação. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, PEV, Partido Comunista, 4 deputados independentes, Partido Socialista, PSD, MPT e CDS. Aprovada por unanimidade. Senhores deputados, muito obrigada. Terminou a sessão. Lembro-vos que no dia 18 de setembro recomeçaremos os nossos trabalhos. Desejo-vos um bom descanso, boas férias para vós e para as vossas famílias. Muito obrigada. Boas férias.